Nessa etapa de redistribuição, nós temos o que chamamos de per capita estadual do Fundeb. E aí o Banco do Brasil, a partir de um programa, faz uma pergunta. O per capita estadual, ele é menor ou igual ao per capita definido nacionalmente? Se a resposta for sim, é que entrará a complementação da União. Então, só nesse momento é que haverá recurso do governo federal no Fundeb. Portanto, esse mecanismo, ele é um mecanismo extremamente simples, que foi pensado lá pelos pioneiros da educação, mas só foi proporcionado, infelizmente, ou felizmente ainda no final do século XX, a partir das tecnologias da informação, e que é importante dizer também que esse mecanismo de redistribuição do Fundeb, ele não redistribui entre os estados, né, que é um outro mito no início do Fundef. Imaginavam que o estado do São Paulo redistribuía com os estados mais pobres. Não. O que há, sim, é uma redistribuição dentro do estado. Os municípios mais ricos redistribuem com os mais pobres e, no caso, veremos a seguir como é que essa redistribuição se dá aqui no estado do Maranhão. Bom, vocês estão vendo aí 3 conjuntos de barras, né? A primeira, e é importante vocês atentarem para esse conjunto para esse gráfico, a barra verde é quanto cada ente do Estado entrou na composição do Fundeb. No caso, em 2007, o Maranhão entrou com a Secretaria Estadual de Educação entrou com 724 milhões de reais. Retornou para ela, depois daquela redistribuição que nós vimos na tela anterior, voltou para ela 366 milhões. Ou seja, o governo estadual redistribuiu quase 50% dos seus recursos com os municípios maranhenses. Nota que nós não tiramos recurso aqui para outro estado, nem recurso de outro estado veio para o nosso. Portanto, é um fenômeno esse comportamento aqui. E por que nós temos esse comportamento, o Estado perdendo muitos recursos? É porque o governo estadual investiu muito pouco no passado em ensino médio, ou seja, tem poucas matrículas do ensino médio, investiu e a nossa rede municipal está praticamente municipalizada, então o governo estadual deixa ou perde, entre aspas, aí, 358 milhões de recursos para os municípios. Como o Estado pode recuperar esse recurso? Investindo no ensino médio, que há uma demanda reprimida gigantesca para que possamos equilibrar os recursos do Estado. Bom, o outro conjunto de barras que vocês vão observar é curioso. Os municípios maranhenses, eles entraram naquela cesta principal da conta do Fundeb no Banco do Brasil com 358 milhões. Mas, ao final de 2007, eles receberam quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, ou seja, um incremento de 933 milhões. Bom, se os municípios entraram com 358 milhões, nós tivemos 358 milhões repassados pelo governo estadual. De onde é que vieram os outros 500 milhões de reais? Aí, como o per capita estadual é menor do que o per capita federal, houve a complementação da União. E se vocês observaram que a complementação da União ano passado foi de 2 bilhões de reais e só o Estado do Maranhão consumiu algo em torno de 500 milhões de reais, nós nos apropriamos de 25%, um quarto, né, de todo essa complementação. Imagine a ciumeira que isso causa e o desconforto que isso causa nos demais estados brasileiros. Porque quando a gente fala no mecanismo do Fundeb, a gente imagina que a União ela repassa recurso para todos os estados brasileiros.
Durante os 10 anos do Fundeb, apenas 4 estados se apropriaram dessa complementação, entre eles o Pará, o Maranhão, a Bahia, às vezes, aliás, o Piauí, às vezes a Alagoas, não é, Palhano? Então, nós tivemos poucos estados recebendo a complementação da União. E no início do Fundef, muitos municípios, sobretudo Recife, grandes cidades, entraram com ações para não participarem desse fundo, porque não se beneficiavam, né, da complementação da União. E hoje, com uma maior ampliação da complementação do Fundeb, nós temos hoje 9 estados brasileiros recebendo, mas ainda é um número muito pequeno de estados recebendo complementação da União. O que eu quero afirmar com isso é que essa trajetória de financiamento da educação brasileira, a partir do Brasil colônia, o poder central ele é o que tem menos investido na educação básica. Bom, essa tela aqui, ela foge um pouco do nosso tema, mas ela é importante porque ela vai demonstrar o quanto o sistema de educação ele está sendo eficiente. Há uma recomendação e uma relação ideal entre aluno e profissionais do magistério, nessa primeira, digamos, turma que vocês estão vendo aí, de 25 alunos por profissional do magistério. Se numa cidade essa relação for maior, nós poderemos garantir salários melhores. Se a relação for menor, menor será a remuneração que esse município poderá investir em seus municípios. Portanto, a partir dessa lógica numérica, quanto mais alunos, mais recursos, isso faz com que nos aproximemos de uma lógica mercadológica e perigosa. Mas os sistemas municipais maranhenses, em razão de termos ainda 40% da nossa população vivendo na zona rural, isso nos traz alguns problemas, pois estive em alguns municípios e há municípios onde a relação aluno-professor é de 11 alunos por professor. Então, olha como esse município terá dificuldades em implementar o piso salarial, né? Mas muitos de vocês podem dizer, na minha turma tem 40 alunos, mas será se na turma lá da zona rural tem 40 alunos? O que a gente tem percebido é que na zona rural, a relação aluno-professor é em torno de 10, 12 alunos. 5 alunos na primeira série, 2 alunos na terceira, 3 na quarta e 5 na quarta série. Então, isso puxa para baixo a média da relação aluno-professor. Não queremos que as escolas, longe disso, o entendimento que eu quero passar não é esse, que os alunos da zona rural não mereçam as escolas, mas eles merecem sim escolas de verdade, não aqueles barracões que abrimos, né, a todo custo e muitas das vezes determinadas por lideranças comunitárias, lideranças políticas, que vão investindo. Tem exemplo em São Luís, onde uma escola funciona com 5 alunos, né? E um outro exemplo, eu não vou citar, porque não é público isso, mas existe no município maranhense, no mesmo povoado, de um lado, uma escola, e do outro lado da rua, outra escola, porque as duas famílias que vivem nas margens opostas desse povoado não se falam. Então, o município é obrigado a manter 2 escolas para uma população em torno de 50 pessoas. Agora, imagine a ineficiência que esse sistema terá para manter salários e remuneração e manutenção de seu sistema. Então, turma, o que eu gostaria de demonstrar aí, e aqui trago para vocês o exemplo de Nina Rodrigues, que me foi cedido pela professora Duvalina, a secretária desse município. A relação aluno-professor em Nina Rodrigues é
2.983 alunos para 201 professores. Nos dá uma relação aluno-professor em torno de 15 alunos. Se nós tirarmos 60% no mínimo para a remuneração de professores, nós teremos aí 9 professores, né, que irão garantir, 9 alunos que irão garantir a remuneração dos professores e outros 6 alunos para manutenção. Ora, 6 alunos per capita para manutenção do ensino. Então, este é um sistema que a gente precisa urgentemente rever, né, a sua eficiência, a sua distribuição. Já temos 1 hora de conferência e vou tentar concluir aqui brevemente o mecanismo do Fundeb. O mecanismo do Fundeb, ele permanece o mesmo mecanismo do Fundef. Portanto, não houve nenhuma alteração nesse mecanismo. E ele está assim dividido. No mínimo, 60% deve ser investido na remuneração dos profissionais do magistério e, no máximo, 40% para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, assim como a remuneração do pessoal administrativo. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para os colegas é que 66%, no mínimo 60% para investimento dos profissionais do magistério, nós temos, e se nós somarmos todos os contra-cheques dos colegas professores, não vai dar esse 60%. E aí causa uma guerra entre gestores e professores. Mas, Paulo, por que não fecha essa conta, somando todo? Turma, é pelo seguinte, a contrapartida da cota patronal do INSS, ele não entra nos contra-cheques dos professores. Enquanto no contra-cheque do professor é registrado 7,5%, os municípios têm que complementar o repasse para o INSS em 27,5%. Em 21%. Com mais os 7% a 11%, dependendo desse valor, nós chegaremos no mínimo a 27,5%. Portanto, o que eu gostaria de deixar claro para vocês é quando nós formos discutir as questões salariais em relação a essa recomendação do Fundeb, é que nos nossos contra-cheques estarão apenas 72,5% desse recurso dos 60%. E mais, o que é interessante, Palhano, a União entra com 2 bilhões de reais no Fundeb, mas para o INSS ele vai levar 27,5% desses 60%. Portanto, a partir do momento em que esse sistema de arrecadação do INSS ele é centralizado e melhorado o sistema, a União ganha um aporte financeiro muito maior do que é repassado a partir de sua complementação. E, rapidamente, é muito fácil, turma, nós calcularmos o Fundeb do nosso município. Para isso, bastam 2 elementos. A matrícula do censo escolar do ano anterior, no caso 2007, e o custo aluno definido nacionalmente. Basta multiplicarmos o número de matrícula de cada uma dessas modalidades pelo per capita. E aí nós teremos o Fundeb do município. Mas esse Fundeb, ele é ano. Então, esse dinheiro não vai entrar todinho na conta do município de uma vez. Portanto, a gente recomenda que façamos dividamos, né, esse valor que encontramos, dividamos por 12, e aí nós teremos uma estimativa de quanto o município receberá por mês. Bom, aí o que acontece? Entra 200 mil reais no município, ele gasta 200 mil. Entra 300 mil, ele gasta 300 mil. Entra 400 mil, ele gasta 450 mil. Algo diferente dos nossos orçamentos familiares? Não, né? Algo muito próximo. E aí, quando chega em dezembro, é estampado nas manchetes dos jornais, 60% dos municípios não pagaram o 13º, estão inadimplentes. Por quê? Porque não fizeram uma reserva técnica. Então, nós, desse recurso do Fundeb, a recomendação é que façamos uma poupança de 10% do que entra.
né? E aí, ao final de 10 meses, em outubro, nós já temos garantido uma parcela para garantir o pagamento, não apenas do 13º, mas de outros benefícios, e 1/3 de férias também. O que é importante para a gente ter uma boa aplicação dos recursos da educação concernente ao Fundeb? Primeiro, nós precisamos programar a aplicação do Fundeb. Essa programação, é necessário mapearmos todas as nossas escolas. Onde estão as nossas escolas? São necessárias essas escolas onde elas estão hoje, funcionando para 5 alunos? Ou naquele bairro que tem uma população de 10 mil pessoas, tem apenas uma escola de ensino fundamental, não é necessário uma escola de educação infantil? Então, anualmente, o sistema tem que mapear suas escolas, mapear os profissionais da educação. E que mapeamento é esse? O mapeamento dos profissionais da educação. Nós tivemos recentemente em um município, e de 600 professores que tínhamos na rede, mais de 100 estavam em desvio de função, né? Ou seja, embora eles tivessem desvio de função, eles estavam sendo financiado com recursos da educação, o que é impedido por lei. Então, turma, nós temos que estar muito atento para programarmos a aplicação do Fundeb. Precisamos estimar o valor do fundo. Outra coisa importantíssima nesse mecanismo de financiamento da educação básica entre Estado, União, Distrito Federal e municípios, é que nós podemos, no mês de janeiro, ter uma estimativa de quanto o sistema terá para custear o seu financiamento, né? Imagina que a Secretaria Municipal de Saúde não sabe quanto terá ao final do mês para pagar as despesas da Secretaria de Saúde. Ela só terá essa definição depois que os procedimentos médicos forem apurados. Portanto, nós, secretários municipais de educação, nós, gestores, professores, em janeiro já sabemos quanto teremos de recurso para o ano todo. E o que é importante nisso? Nós poderemos planejar com muito mais facilidade a nossa jornada anual, no nosso calendário escolar. E se nós sabemos quanto teremos durante o ano, é possível também saber quais despesas nós já temos a partir das despesas fixas. Então, um bom gestor, ele tem elementos importantíssimos para fazer uma excelente gestão financeira. Por quê? Estimando as despesas fixas, nós sabemos quanto são as nossas folhas de pagamento, quais convênios nós temos com as universidades, com instituições. Nós podemos prever também quanto nós gastaremos com água, luz, telefone, internet, quais as nossas despesas com escola, transporte escolar, se tivermos aluguel. Então, todas essas despesas fixas nós também poderemos estimar, assim como as nossas receitas. E sem esquecer que devemos fazer a nossa poupança, a nossa reserva técnica. Desse jeito, fazendo essas estimativas todas, o que sobrar é que nós teremos para fazer os nossos programas de manutenção e desenvolvimento de ensino.